DJ Careca é fera, né? A gente nem pede, ele já sabe. Olha lá. Ó o sorriso dele, Veneno. Vai chamar o Rodrigo. A barreira vai virar baile. Ô, Lucas Pedrosa, eu quero que você só comente o primeiro tempo. Ah, é só? É melhor. Vai priorizar a minha saúde mental. Exatamente, a gente tem que olhar a coisa boa da vida, não ganhou? Acabou, olha só o primeiro tempo. Analisa o primeiro tempo aí. O Vasco praticou futebol 2.0 no primeiro tempo. Vascão de Madrid. Ninguém segurou, o Bahia não sabia. O que acontece? O Vasco ontem teve 2 desfalques, né? Principais, digamos assim. O Hugo Moura, o Verratti, o Léo também foi desfalque e o Coutinho acabou sendo preservado. Então nem o Rogério Ceni e nem o torcedor do Vasco sabia qual time que ia a campo. Muito pelo contrário. Foi uma coisa bem imprevisível, mas imprevisível pro lado positivo. Primeiramente, a gente tem que valorizar aqui o jogo que o Dimitri Payet fez, impressionante a capacidade dele de organização, o poder de decisão que ele teve ontem também, fazendo gol não só de pênalti, mas também com a canhota, o belíssimo chute ali de canhota. Como o Vasco conseguiu utilizar a sua linha ofensiva para poder marcar essa linha alta, para poder fazer a pressão pós-perda com o Puma Rodrigues, com o Emerson Rodrigues, o Ryan e o próprio Payet. O Galdames, que voltou ao time titular ontem, contestadíssimo, fez uma boa partida, isso é mérito do Paiva. O próprio Cocão também, o Matheus Carvalho, baita partida. Os laterais apoiando mais, Paulo Henrique, Lucas Piton, que cresceu de rendimento com a presença do Payet em campo. O Maicon, apesar do erro, conseguiu se recuperar dentro da partida. O João Vitor, mais uma vez, mostra como ele é disparadamente o melhor zagueiro do Vasco e um dos grandes zagueiros em potencial do futebol brasileiro. E o Léo Jardim, eu vou colocar o Léo Jardim na mesma importância que o Payet teve dentro da partida. Decisivo, garantindo mais uma vez 3 pontos para o Vasco da Gama. Um primeiro tempo realmente de almanaque, o melhor primeiro tempo que o Vasco fez nesse Campeonato Brasileiro. No segundo tempo, naturalmente, o Bahia é um time mais qualificado em material humano do que o Vasco da Gama. Acabou tendo um pouco mais de ímpeto, o time conseguiu suportar bem, como eu disse aqui, Léo Jardim foi o principal jogador desse segundo tempo, mais 3 pontos na conta do Vasco, 43, 9ª colocação, o 9º melhor time do país, tá vendo? Falar nisso, daqui a pouco eu quero conversar um negócio com ele que tá registrado lá na HD do Big Boys. Exatamente. Ô, Vene Casagrande, a gente vê como um jogador que é extra classe e ele consegue fazer a diferença em uma partida. E aí a gente tá falando do Payet, principalmente nesse primeiro tempo do Vasco. E ele começa, ele é tão bom que ele começa a engrandecer todo mundo que tá em volta dele, né? Que fica fácil jogar futebol. É isso, mas também não é tão fácil. Você seguir a linha de raciocínio do Payet, você tem que pensar bastante. Porque ele é um jogador extremamente inteligente. Enquanto o Pedrosa estava fazendo esse belo discurso, eu concordo com tudo com ele, eu estava aqui pensando no que o Rafael Paiva pretende fazer para os próximos jogos. Ele já mostrou que ele não vai utilizar Coutinho e Payet juntos, nem que seja no time titular. Mas o Payet está jogando muita bola. Eu acho que até mesmo jogando mais que o Coutinho, fazendo mais diferença que o Coutinho, pelo menos na minha visão. Então está chegando o momento do Payet se tornar titular nesse time do Vasco. Toda vez que ele joga, ele faz diferença. Ele entra no segundo tempo, ele faz diferença. Ele entra, ele começa a partida como ele começou ontem, fez muita diferença. Então, o que falta para ele jogar mais ou até mesmo se tornar titular? Porque o Payet tá pedindo passagem. Concorda comigo que ele tá meio mordido? Tá sentindo isso, o Payet? Sim, eu sinto isso. E eu até falei isso com o Pedrosa já um dia voltando depois do programa. Eu falei, cara, o que eu sinto do Payet é que ele não tá tão feliz, mas não é com o Vasco da Gama. É com o momento dele. Eu acho que ele queria ter mais minutagem, queria ter mais oportunidade. Só que ele é um jogador tão extraordinário, assim, você vê a linha dele, é um cara super profissional, que em nenhum momento ele vai bater de frente com o treinador, ele pode mostrar insatisfação, o que eu acho legal. Eu não gosto de jogador que está satisfeito com a reserva, que está acomodado naquela situação. O Payet, mesmo vivendo aí mais perto de parado, que enfim, a gente sabe que ele está com uma idade avançada, ele não está conformado com a reserva dele. Pelo contrário, ele está pedindo passagem, mostrando dentro de campo que ele tem que ter mais oportunidade e eu acho que ele tem que se tornar titular no time do Vasco da Gama. Não é nada internamente em que ele não goste. Acho que o que ele ficou bravo foi com as fofocas, na verdade, com algumas notícias que aconteceram na semana passada sobre a permanência dele e a renovação dele, não foi isso? A gente até mostrou aqui nesse programa, e o Pedrosa explicou, para quem que era destinada a publicação dele. Muita gente parecia que era para alguém do Vasco, ou que ele... E não, é para de fora. Aliás, um beijo para a grande audiência, nossa audiência, ó...
Maravilhosa, eu amo vocês, tá? Hein, Pedrosa? Na verdade, essa coisa do Payet não é interno, né? Não, saíram rumores de que ele poderia ter saído no final do ano, mas eram rumores sem embasamento, sem nenhum tipo de forma concreta pra gente falar, não tinha nenhuma fala da diretoria, não tinha nada que indicasse isso. E o Payet não só fez essa publicação depois do jogo contra o Cuiabá, mas eu acho que até comentei com o Veneício, a gente no off, né? É que a inquietação do Payet tinha a ver com o campo, tinha a ver com ele jogar pouco. Por exemplo, o Payet entrou aos 88 minutos no jogo mais importante do Vasco no ano. Isso para um jogador do calibre dele, mexe com ele, claro. Entendeu? Então assim, não é birra com ninguém do Vasco, mas o Payet estava sendo a terceira, quarta opção do Rafael Paiva, que era um grande erro que o Rafael Paiva vinha cometendo. E era um grande erro também para a torcida, para várias pessoas que achavam que o problema do Vasco é o Payet. O problema do Vasco não é o Payet. Como ele jogou ontem, como um 10, centralizado, podendo cair pela direita, podendo cair pela esquerda, com liberdade. Não adianta colocar ele como ponta para ter obrigação de ponta, porque ele não vai cumprir essa obrigação. Então assim, o Rafael Paiva tem que encontrar uma maneira de fazer o talento ser priorizado e não o medo de perder. Ontem o Vasco foi muito bem e a campanha do Vasco nesse Campeonato Brasileiro é muito boa em relação ao que foi o ano do Vasco da Gama. Bom, cara, a gente pode, acho que, cravar que o jogo de ontem, começando pela sua última pergunta, pode ter sido o melhor jogo do Payet com a camisa do Vasco até o momento. Isso é bom. Não só pelos 2 gols. É claro que isso tem um peso muito grande. Mas pela participação dele, especialmente no primeiro tempo. Ele é um cara que... Eu lembro que eu falei aqui há algumas semanas, já deve ter, acho que mais de mês, que o Payet, ele não vivia um grande momento. E ele seria muito importante, muito por conta da ausência do Felipe Coutinho. E hoje a gente está vendo um Payet numa versão muito melhorada que a de meses atrás. É um jogador muito mais intenso. Eu acho que a questão da cadência ele sempre teve. E a gente consegue enxergar isso dentro do jogo, que ele dita o ritmo do Vasco. Quando a bola chega nele, ele sabe o momento certo de acelerar, ele sabe o momento certo de travar o jogo, de acalmar. Às vezes, para uns, pode ser até demais, que foi o que gerou a discussão com o Léo Jardim, porque o Léo não teria gostado de uma bola recuada por ele. Mas com a ausência do Coutinho e sem o Verratti, que é o cara, a referência do ataque do Vasco, a responsabilidade cai toda em cima do Payet. E ontem ele cumpriu muito bem esse papel, cumpriu muito bem essa função. Ô, Bigode, tem uma questão agora. Quando voltar agora Coutinho e Payet, Coutinho e Verratti, o Payet não pode sair do time. Ou vai jogar Coutinho e Payet junto, ou o Coutinho vai ficar de fora do time, que eu não acredito. Eu não sei como o Rafael está pensando sobre isso. Como é que vai tirar o Payet agora? Mas seria uma decisão muito complicada. Muito complicada. O Rafael ele tem que avaliar muito bem, porque eu também entendo o lado dele, de que para você ter Coutinho e Payet juntos, você precisa ter uma organização defensiva muito grande. Porque quando esse time não tiver a bola, ele vai precisar ser muito agressivo, da melhor forma da palavra, para poder recuperar essa posse de bola. E você sabe qual é o próximo jogo? Qual é o próximo jogo? O líder do Campeonato Brasileiro é favorito para o título da Libertadores. Mas o Vasco, Botafogo. O Vasco costuma ter uma sorte boa contra o Botafogo. Mas meu ponto é, será que o Paiva vai ter balls para colocar Coutinho e Payet no jogo do Botafogo? E sem contra o Botafogo, que vai ser no tapetinho, né? No tapetinho, que é onde gera um desgaste, né? Maior. O manda do Botafogo. O manda do Botafogo. Ih, rapaz. Então, assim, eu não sei se vai ser o momento que os dois vão jogar juntos, lembrando que eles só jogaram contra o São Paulo, começaram o jogo juntos. E o Vasco perdeu, né? Perdeu, foi o jogo que antecedeu a Copa do Brasil, o jogo de volta. Isso. Num contexto geral, a vitória do Vasco é muito boa, e eu acredito sim que o Vasco vá brigar para ir para a Libertadores. E segundo aquelas previsões que fizemos na semana passada... O time estão de Resende. A primeira vitória já foi. Os primeiros 3 pontos. Mas aí eu quero perguntar pro senhor Fernando Santos, que tá com a sua calça de capoeira. Direto lá do mestre, não sei o quê. Fernandão capoeirista, mestre Fernandão. A performance do Vasco te deixou otimista ou você acha que o Vasco foi eficiente? E é isso que importa nesse momento. Não esperava não, mas você foi muito bem. A palavra é essa. O Vasco é muito eficiente. Poucas vezes a gente viu o Vasco construir tanto no início do jogo. O Vasco é uma equipe que costuma ser muito reativa. E uma pena o Verratti não ter podido estar em campo, porque se o Verratti estivesse jogando, ele ia ter muito mais oportunidades de fazer gols, como vem acontecendo. O Verratti é um cara que briga muito, está sempre muito presente dentro da área.
E eu não me lembro de ter visto um jogo do Vasco em que o Vasco, que eu acho que a estratégia deu certo. O Vasco optou por subir, por marcar o Bahia no campo de defesa, roubou algumas bolas, uma delas saiu até esse gol do Payet, um cara que também que não jogava há muito tempo, entrou e jogou muito bem ontem, chama-se Galdames. Exato, um cara que bem. Não vinha sendo utilizado, eu nem entendo por quê, porque eu gosto do Galdames jogando de segundo por ali. Achei que ele seria... E ele foi, né, o substituto do Hugo Moura, jogou muito bem, mas um cara que fez a diferença no Vasco ontem, tirando o Payet, é claro que foi decisivo com os gols e com o seu refino técnico, foi o Matheus Carvalho, que mais uma vez fez um grande jogo, não só roubando as bolas, GV, mas o Matheus Carvalho, a bola não queimava no pé dele. Ele tirava a bola da zona de pressão, conseguia construir, por muitas vezes auxiliou tanto o Piton de um lado quanto o Paulo Henrique do outro nessas coberturas e construindo as jogadas, dando a bola redonda para o Payet conseguir jogar e construir o jogo. O Vasco fez um jogo ontem de eficiência. No final, deu um pouco de susto nos torcedores, a gente até entende que cansou um pouquinho. O Bahia é uma equipe muito interessante. Eu falei aqui ontem que o Bahia podia ter na sua maior força a sua maior fraqueza. E no início do jogo foi o que aconteceu. O Vasco subiu, o Bahia é uma equipe que não recompõe com muita velocidade, porque tem muitos meias, né, muitos caras de criação que não tem muita característica de voltar. O Vasco aproveitou muito bem isso, mas quando o Rogério foi ousado e colocou um 4-3-3 com 2 pontas bem agudos dos lados, conseguiu dar muita dificuldade para o Vasco, que no início tirou vantagem disso, né? Que ele fazia uma dupla dos lados, né? De um lado com Paulo Henrique e Puma, e do outro lado com Emerson Rodrigues e Piton, que conseguiam levar vantagem numérica em cima dos laterais da equipe adversária. Enfim, Vasco foi muito bem, vamos esperar que o próximo jogo seja no mesmo nível ou até melhor. A verdade é que a diferença entre Vasco e Bahia hoje, normal, não é de 3 gols. Então, quando o Vasco faz esses 3 gols, não, pelo contrário, tira de cabeça para baixo. Pois é. Então também não é de se assustar. O Paiva falou assim, fez uma diferença de 3 gols, podia ter mantido. Mas do outro lado, tem um time muito bem estruturado, um técnico que se coçou, que foi o Rogério Ceni, e o Bahia correu atrás do prejuízo, né? E para o Vasco, essa questão do Payet, a questão do Payet é física. A gente sabe o que o Payet pode oferecer. Ele oferece isso por um período por um tempo dentro do jogo em cada partida. Ontem foi nos 30 primeiros minutos, eu acho que foi o melhor período do Payet no Vasco. O Payet já fez grandes coisas pelo Vasco, inclusive no ano passado, ajudando o time a salvar o time da Série B, aquele gol contra o América no fim. Mas acho que período de jogo o Payet nunca teve um como o de ontem. Então aí os números dele. 85 minutos, 2 gols, 2 chances criadas, 2 dribles certos, 2 faltas sofridas, liderando todos os quesitos. Se não foi o melhor, foi um dos melhores jogos dele, né? Pelo Vasco. Sem dúvida. E ele estava devendo, né? Não só no aspecto físico, mas tecnicamente vinha de atuações não muito boas. Até acho que no final do jogo contra o Cuiabá ele entrou bem para segurar a bola, reter um pouquinho, para esfriar aquele jogo que era ruim do Vasco. Jogou 3 minutos. Pouquíssimo. Não dá para ser como um parâmetro. Mas sim, acho que ele teve um recorte ali, por menor que seja, ali, mas ainda assim estava devendo muito tecnicamente, e ontem foi uma resposta. E a gente não pode esquecer de tudo isso que os colegas colocaram, concordo. O que reforça ainda mais os elogios é que era um Vasco sem Léo, sem Hugo Moura, sem Coutinho e sem Verratti. Então acho que isso engrandece ainda mais a atuação coletiva, com esse brilho individual do Payet gigantesco. É um Vasco, para mim, que está encerrada qualquer discussão de rebaixamento, e a discussão agora é de Libertadores até. Então, e para mim, considerando que tem times tecnicamente melhores que o Vasco e que estão atrás dele. Mais um fator para engrandecer o trabalho. Do outro lado do Bahia, a sensação que dá é que bateu o teto desse time. E apesar de ser muito qualificado tecnicamente, poderia estar jogando mais, mas acho que mostra também a necessidade de, pensando no ano que vem, as pretensões do clube, ter uma maior força no elenco. E apesar disso, contraditoriamente, é o time que tem mais gols de jogadores vindo do banco, né? E ontem foi o caso, né? O Ademir entrando muito bem, o Lúcio precisa chamar. Então, acho que o Lúcio, eu concordo com o professor, acho que merece uma sequência como titular, mas
apesar desses gols que saem do banco, acho que é um Bahia que talvez pudesse ter mais opções para engrandecer o elenco. De qualquer forma, acho que ainda está numa boa situação de campeonato, briga por Libertadores, mas a sensação é que dá aquele... Poderia estar melhor. Deveria estar melhor. Essa é a sensação que dá. Vendo os 5 últimos jogos aqui do Bahia, 3 derrotas, 1 empate, 1 vitória. E o mesmo futebol e os mesmos problemas. Até as substituições são as mesmas. Ratão, fumacinha. É tudo muito... Entrou no marasmo, né? Muito previsível, né? Você, quando falava do Payet, a gente mostrou a tela ali, vimos, enfim, o próprio professor Paiva falando sobre a importância do Payet. E ele realmente estava devendo, como disse o professor. Teve alguns jogos muito mal. Saiu reclamando outro dia, quando foi substituído, e estava jogando mal. Saiu reclamando ontem também com o goleiro. Mas o Payet, e aí você citou entre os desfalques, eu ia falar o Juninho Pernambucano, o Felipe Coutinho, um dos desfalques. Tem algumas semelhanças nas duas contratações, que são contratações tanto do Payet quanto do Felipe Coutinho, de muito destaque, bombásticas, posso dizer assim, de um investimento. Investimento você tem... mas veio de graça. Nunca veio de graça. Tem luva, tem salário. A grande diferença é que o Felipe Coutinho já era um ídolo, enfim, criado na base. Mas onde eu quero chegar? O Payet até agora não entregou muito mais que o Felipe Coutinho, amigo André? Ou é um exagero, ou você discorda? Não, é porque acho que o recorte dele é muito maior, então a gente consegue pensar mais atuações destacadas, até porque ele teve mais, e ele foi fundamental na permanência da Série A na última temporada. É que eu acho, para mim, ainda o Coutinho, ele coincide com o momento da queda do Vasco, nesse desempenho na temporada. Ele entra no time, e tanto que a gente viu, ele demorou a conseguir a primeira vitória, foi justamente contra o Cuiabá, a primeira vitória com o Coutinho em campo, mas muito mais por uma coincidência do que ele está muito mal. Não entregou... Quando eu falei das semelhanças, eu falei de semelhanças de serem jogadores de nome, que trazem muita expectativa, mas semelhanças também de problemas físicos e de idade avançada dos dois, concorda? Sim. Na minha visão, o Payet já entregou muito mais. E também considerando o cenário da incompatibilidade hoje de ter os dois em campo. Quando teve, ficou nítido que não é o caminho para o Vasco, né? O time não foi bem na atuação que teve os dois como titulares. Que o Payet, acho que ele tem atuações mais decisivas, acho que até por conta do recorte maior. Considerando que os dois não podem, para mim não tem funcionado, acho que não é uma opção os dois jogarem juntos, eu ainda no cenário ideal, para mim o Coutinho é o titular, apesar da atuação ontem do Payet. Só que acho que tem uma discussão ainda. Vai de contra o que eu estou dizendo aqui. O Payet teve mais sequência, né? Não é a sequência ideal, mas o Coutinho não teve sequência nenhuma. Então isso... Entre Payet e Coutinho hoje, o André escolheria... O Coutinho. E você, professor? O Coutinho como potencial, o Payet como em relação ao que está entregando. O Payet está mais o ritmo. O Coutinho vai ter que correr atrás disso. O Coutinho vai ter que correr atrás para ainda ser um Payet. Agora, é uma pena, né, que sejam dois jogadores por características tão parecidas e problemas tão parecidos, que o Vasco hoje tem dois para formar um. Não consegue contar lindo só se com pudesse jogar os dois juntos, seria lindo, né? Não, os dois juntos já... Eu acho que o jogo com o São Paulo já mostrou força do Vasco. Nesse momento não rola. Não rola. Aí eles vão ter que ter uma evolução física. A do Payet a gente está esperando desde o ano passado, né? Eu acho que a essa altura da vida é por aí mesmo. É isso aí, família vascaína, que alegria! Tá chegando nessa terça-feira aqui, fazendo o que vocês queriam, né? Eu falasse, que era essa vitória do Vasco da Gama pra cima do Bahia. Alô, Bahia! Deu sorte, hein? Poderia ter sido mais. Payet, quando tá inspirado, esquece. São Januário veio abaixo, né? A torcida ficou muito feliz com os dois golaços, né? De Drimit e Payet. Muito bom jogador, né? Então, assim, galera, já deu nitidamente... A gente sabe que o Payet tem que ser o titular desse time. O Felipe Coutinho está muito abaixo do francês, mas está muito abaixo do francês. E o francês colocou a bola debaixo do braço e falou, me dá aqui que eu decido. E decidiu. Eu acho que agora não sofre mais com rebaixamento. Não sofre mais. Agora a mente do Vasco é o quê? A pré-Libertadores. Vamos com tudo. Vamos com tudo. Já pensaram o Vasco no próximo ano que vem na Libertadores? Quase chega na final da Copa do Brasil esse ano. Ano que vem na Libertadores é degrau após degrau. O Vasco tá melhorando gradativamente. Então vamos ter os pés no chão, vamos torcer para que tudo dê certo
e que no final das contas o Vasco, né, consiga dar alegrias para o torcedor vascaíno que quer ganhar títulos na próxima temporada. Agora só vai depender quem vai assumir o Vasco da Gama, né? Vai que chega um texto aí 2.0, compre o Vasco, né? Assume a vida financeira que a 777 deixou completamente o Vasco nas mãos, pague essa dívida do Vasco e comece, né, a focar no futebol, contratando jogadores midiáticos, reforçando São Januário, para que o Vasco venha, ó, tá sempre nas alturas aonde jamais poderia ter saído. Então é isso, galera, eu tô indo nessa. Quem gostou da vitória do Vascão, comentem aqui abaixo, eu gostei. Quem não gostou, comentem aqui também, que eu prometo mandar um alô para todos vocês. Fiquem com Deus!